Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja faz memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, da morte de nosso Senhor. A morte de Cristo, que para nós foi uma bênção. Por quê? Porque nos revelou o amor de Deus levado ao extremo. Porque nos revelou a paixão do Senhor pelo ser humano, que tinha como objetivo devolver a vida que o homem perdera, devolver a vida eterna que o homem fora privado, devolver ao homem a eternidade, para que o homem pudesse desfrutar da presença gloriosa de Deus. Só que hoje a liturgia da igreja celebra um dia alitúrgico. É um dia que não existe missa, mas é simplesmente uma celebração atípica na igreja. Uma celebração completamente diversa daquilo tudo que a gente celebra ao longo do ano. Por quê? Porque estamos celebrando um aspecto da nossa fé: a morte de Jesus, a morte do Senhor, que para nós nos devolveu a salvação. Hoje não existe missa em lugar nenhum no mundo, nem amanhã, pela manhã e tarde. Simplesmente o silêncio, a tristeza. O dia em que o altar fica desnudado, o dia em que o sacrário fica vazio. É a igreja comemorando a ausência de Deus neste mundo. Só que vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja volta toda a sua atenção para a cruz. E o nome que se dá ao rito que nós iremos fazer daqui a poucos minutos é de adoração da cruz. Só que aqui nós temos que ter clareza que nós não estamos adorando a imagem esculpida, mas o mistério da cruz. O mistério da cruz de nosso Senhor. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás e que para nós foi causa de bênção e de salvação. Vejam que muita gente não consegue compreender, mas o que nós fazemos hoje é simplesmente memorar o amor de Deus por nós. É simplesmente a igreja dizer aos cristãos assim: se convertam, porque o preço da tua salvação foi a morte do teu Deus. Simplesmente a igreja dizendo: nós temos que nos converter, porque Deus morreu pela nossa salvação. É a igreja nos dizendo: lembra-te, cristão, que o teu Deus sofreu, foi aceitado, cusparado, esbofeteado e passou pelas grandes humilhações da vida, chegando a morrer na cruz, por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós. É a igreja nos dizendo que nós devemos lutar pela conversão, pelo amor de Deus por nós. É por isso que é muito triste quando uma pessoa não consegue entender que ela deve se converter. Mas por que, padre? Porque Deus morreu por mim, por você.
A morte de Jesus não é um acontecimento que ficou há 2000 anos atrás e caiu no ostracismo, e os cristãos vivem com saudosismo. Não. Quando a gente pega o livro do Apocalipse, no capítulo 5, a gente vê lá com muita precisão o autor sagrado a dizer: ele está de pé como que imolado no céu. As marcas da paixão estão lá. Por quê? Porque ali nós vemos que a morte de Cristo foi real. Que os cristãos, ao celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor, celebra um só mistério. É um só mistério que nós celebramos: sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Nós temos na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós temos no amor de Deus, na sua morte por amor a nós, na ressurreição por amor a nós. E esse pensamento, ele perdura dentro da igreja, em toda a liturgia de fé católica. Vocês entendam o que é que nós fazemos aqui na igreja, ou em toda a missa que se celebra. A gente oferta o mistério ao Pai. Peguem um folheto na missa dominical e façam ali uma exegese das palavras, busquem interpretar, que vocês vão ver. É o diálogo do Padre com o Pai, ofertando o Filho. Na verdade, ó Pai, só vós sois o Santo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai. E a igreja celebra a Eucaristia ao Pai, ofertando o Filho. E todas as vezes é assim. Só que em alguns momentos nos recorda a paixão de Jesus, como por exemplo o ato penitencial. No ato penitencial, quando a gente diz: Senhor, tem de piedade, Cristo, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison, nós estamos pedindo perdão a Cristo. Nem é ao Pai, nem é ao Espírito Santo. Jesus, tem de piedade de nós, que morreu por amor a nós, e nós não nos convertemos e continuamos pecando. Esse é o pensamento. Senhor, tenha piedade de nós, porque o Senhor entregou a sua vida e nós ainda não fomos capazes de nos converter, de dar o valor devido à tua morte. Tem piedade de nós. É a igreja dizendo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, que nós nos convertemos ainda. E vem cá habitar no meu coração. Eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada, minha alma, meu ser. Mas dizei uma palavra. Que palavra é essa? Amém. Ou seja, seja feito segundo o teu jeito. Seja feito segundo a tua vontade. Somos cristãos dizendo assim: Senhor, nós somos gratos pela tua morte. Nos ajuda pelo amor do teu Filho, pela morte do teu Filho, para que nós nos convertamos. Esse é o mistério da fé da igreja. É ofertar a Deus, ao Pai, a morte do Filho. Muita gente não consegue entender. Mas, por exemplo, quando a gente celebra uma missa de sétimo dia, olha, eu fico danado quando o povo faz arte, aí bota lá, né? Vai ter uma missa na comunidade tal, Paróquia Menino Jesus, missa em homenagem a seu Zé que morreu. Eita, que eu fico danado em casa quando eu vejo esse livro. Porque missa não é homenagem a ninguém. Está errado. O que é missa? É a gente dizendo assim: ó Pai, pela morte do teu Filho, salve fulano. Ó Pai, pela morte do teu Filho, salve o nosso irmão que há 7 dias morreu. Esse é o mistério que nós celebramos.
É por isso que o mistério da cruz é muito próximo a nós. E não existe um símbolo tão católico como o símbolo da cruz de Jesus. Não existe um símbolo tão católico do que a cruz. Se eu fosse aqui na igreja dizer assim: levante a mão quem está com a cruz no pescoço, ou está com a cruz em algum acessório, ou está com um terço na bolsa, ou um terço na mão, um terço no bolso, na bolsa. Quase todo mundo vai ter uma cruz que carrega. Por quê? Porque o mistério da cruz é muito próximo a nós. Porque é a grande prova de amor que Deus nos ama. Não é essa idiotice, me desculpem a palavra pesada, desses protestantes que dizem assim: vocês creem no Deus morto pregado na cruz. Doidice! Loucura! Nós simplesmente somos gratos a Deus pela morte dele de cruz que nos deu a salvação. Mas é claro que ao sair pela rua, nós não estamos dizendo assim: viva o Cristo morto. Lógico que não, isso é doidice. Nós estamos dizendo: se convertam, vamos nos converter nós todos, porque Cristo morreu por nós. Para que desperte no nosso coração, tão mesquinho, esse desejo de sermos de Deus, essa piedade de querermos ser santos, porque ainda não somos, porque ainda estamos lutando pela santidade. Algumas áreas já conseguimos ser santos, em outras nunca deixamos de ser santos, mas sempre tem aquelas áreas que nós somos miseráveis pecadores e agimos com mesquinheza e não damos valor à cruz de Cristo. Hoje eu assistia o filme da Paixão de Cristo, assistia o filme e o secretário da paróquia dizia assim: Ave Maria, que sofrimento, ao ver o soldado romano batendo o prego na mão de Jesus. E eu dizia a ele assim: meu filho, isso acontece todos os dias. E ele: como? Eu dizia: todas as vezes em que nós pecamos com pecado mortal, nós estamos ultrajando Jesus. Por quê? Porque com o batismo nós somos regenerados e deveríamos levar uma vida nova, e nós somos incapazes de levar. Porque a partir do momento que nós somos batizados, nós deveríamos levar uma vida de santidade. E ali a gente não consegue. Então nós continuamos ultrajando o corpo de Cristo. Por isso que é um grande escândalo o cristão não reconhecer a morte de Cristo como uma graça, como uma bênção para nós. Por isso que é um escândalo um cristão não reconhecer que Deus morreu por amor a nós. E nós devemos ser gratos por isso. E devemos converter o nosso coração e sermos totalmente de Deus. Então vejam, quando daqui a alguns minutos nós formos beijar a cruz de Cristo, você compreenda que nós estamos nesse sinal aqui sensível, nesse sacramental, nessa imagem esculpida por mãos humanas, adorando ao mistério da cruz. Não é a imagem da cruz, mas é ao mistério da paixão e da morte e ressurreição de nosso Senhor. Porque nós sabemos que Ele não está mais crucificado. Porque nós sabemos que o crucificado ali velado não é Deus, é um símbolo, é uma imagem que nos remete para nos dizer assim: Senhor, eu sou grato pela tua morte, mas sou crucificado também.
E é por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Não existe, meus irmãos, salvação sem cruz. Não se muda. Viu? Não se muda. Não existe salvação sem cruz. Vou repetir para vocês. Não existe salvação que não passe pela cruz. Não existe. É loucura pensar que vai se salvar sem carregar a cruz. É loucura. Não existe. Ele não tinha pecado, passou pela cruz. Ela não tinha pecado, passou pela cruz. Padre, e qual é a cruz de Nossa Senhora? Contemplar a cruz de Nosso Senhor. Vocês que são mães, quem aqui é mãe, levante a mão. Só mãe, mãe mulher, levanta a mão. Vocês, seguindo mão levantada, ninguém está cansado não. Vocês, existe dor maior para uma mãe do que ver um filho sofrer sem a mãe poder fazer nada? Existe? Não. Vixe, que povo fraco. Nem eu, que estou celebrando desde 3 horas sem parar. Existe uma dor pior para uma mãe do que ver o filho sofrendo sem poder fazer nada? Não. Agora pode baixar. A cruz de Maria foi essa. A gente, quando tem um filho no braço que está lá queimando de febre, levou no médico, o médico não sabe o que fazer, a mãe fica doidinha pulando no pé só dentro de casa, que não consegue resolver, não é? Fica agoniada. O pai nem tanto. O pai pega e vai dormir, coitado da mãe que fica lá, não é? Mas assim, eu sei que é assim, né? Pode ir, né? O pai está lá, a mãe está cuidando, está ótimo, né? Mas a mãe sabe, fica ali, perde a noite de sono, preocupada, sofrendo. Imagina Nossa Senhora, ao contemplar tudo aquilo com um menino que ela sabia que era de Deus, que era Deus. Passou pela cruz. Imagina eu que sou pecador. Imagina você que é pecador. É claro que nós passaremos pela cruz. Mas passar pela cruz não é para o nosso fim, para a nossa miséria, para o nosso fracasso, não. Passar pela cruz para chegarmos à vitória. Porque a cruz para o cristão é provação, não é maldição. Por isso que a gente canta. Como é que a gente canta na igreja no tempo da quaresma? Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há do que a gente seguir a Cristo com a cruz às costas. Então vejam, o mistério da cruz faz parte do ser católico. Seria tão bom que a gente não tivesse cruz, né? Mas é impossível. Por quê? Porque a cruz é para nós uma bênção e não é de modo algum uma maldição. Vamos, pois, meus irmãos, rezar e pedir a Deus que a gente possa de verdade entender cada vez mais esse mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a você. E nós teremos a graça, com o poder de Deus, com a misericórdia de Deus, de um dia a gente contemplar o Senhor glorificado, mas marcado com as marcas da paixão, e foi causa da nossa salvação.
Agora nós iremos para a parte da adoração da cruz. Eu iria sair lá no fundo da igreja, mas quem está aqui do lado não vai ver. Então, ao invés de eu sair lá no fundo, eu vou desvelar uma parte aqui, vou para o outro lado e depois vou para cá, para que a gente possa, de verdade, fazer a adoração da cruz ao invés de sair do fundo da igreja. Só que antes da adoração da cruz, nós iremos fazer a oração universal, que é aquela oração que a gente vai se ajoelhar e levantar só 10 vezes. Só. Então, ninguém vai estar cansado. Quem não puder, fique quietinho no seu lugar, mas quem puder, se esforce. Vai se rezar a intenção, vai mandar todo mundo ajoelhar, o padre vai rezar e vai mandar todo mundo levantar. E assim a gente vai rezar 10 vezes. Tá bom? Vamos lá.